O ano de 2024 nós seremos inabaláveis. Isso, levanta a tua mão e diga: eu serei inabalável. Inabalável. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí, se puder, põe aqui na tela. Não se sente não, você já vai sentar, mas eu preciso que você leia esse texto comigo. É um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, verso 24. E esse texto, irmãos, é o texto que José declara no final da vida dele. José já havia se tornado governador do Egito. José já havia salvado o seu povo. José já havia feito tudo aquilo que ele havia planejado na vida dele, que ele havia sonhado. Normalmente, depois que nós vemos nossos sonhos, nós nos sentimos por satisfeitos. Mas esse versículo, irmãos, Gênesis capítulo 50, verso 24, mostra para mim quanto que José era apaixonado pelo Senhor. E por isso José se tornou alguém inabalável. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: eu vou ser alguém como José. Com mais força, diga assim: eu serei alguém como José. Antes de morrer, olha o que ele declara. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: eu estou à beira da morte, mas certamente Deus virá ao auxílio de vocês. Porém Deus certamente vos visitará. Olha para o teu irmão, levanta a tua mão direita olhando para o teu irmão, fala para ele assim: Deus vai te visitar. Não, diga com mais força, diga para ele assim: Deus vai te visitar. Diga para ele: onde Deus visita, diga assim: aonde Deus visita, o lugar é transformado. Não tem espaço para derrota, não tem espaço para enfermidade, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para o medo. Diga: Deus vai me visitar em 2024 e eu serei poderosamente transformado. Feche seus olhos agora. Eu preciso que você profeticamente acredite nisso. Eu não vim aqui essa noite, sabe, para trazer uma palavra para que você saia daqui dizendo: olha que palavra profunda, que algo impressionante. Feche seus olhos e escute. E que amanhã, porque daqui a algumas horas nós estamos entrando em 2024, e o primeiro som da adversidade seja capaz de te acovardar. O nosso Deus é o Deus que dá vista aos cegos. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus é aquele que ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que venceu a morte. E nós vamos vencer. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Eu espero que você passe por essas portas hoje dizendo: nunca mais a minha vida será da mesma forma. Quando o diagnóstico do câncer vier para você, você vai dizer: há um diagnóstico do câncer, mas há a cura do Deus Todo-Poderoso. Quando vir o mal sobre a tua vida, você vai dizer: ele vai fugir por 7 caminhos, porque o meu Deus é comigo. Olha aí, levanta a tua mão direita e diga assim: Deus vai me visitar. Diga: Deus vai me visitar. Feche seus olhos, diga: Deus vai me visitar. Senhor, nos visite. Senhor, faz transbordar. Que a tua palavra seja um rema que governe a nossa vida em cada minuto, em cada segundo, em cada dia, em cada mês do ano de 2024. Nós possamos nos lembrar da tua palavra e certamente seremos visitados pelo teu Espírito. Agora, Deus, fala conosco. Fala conosco, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações e que nós possamos sair daqui desse lugar transformados para a glória do teu nome. Você orou comigo, diga: graças a Deus. Levanta a mão direita, isso, mais alto você puder. Vira para o teu irmão lá no alto, bate no alto da mão dele, diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Isso, diga para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Estou muito animado, sabe, irmãos, no que Deus vai fazer. E todas as vezes que eu estou muito animado, Deus sempre me surpreende ainda mais. Olha para o seu irmão e fala para ele: você fica animado. Abra a boca, diga para ele: você fica animado.
Deus tem algo para fazer na nossa vida. Eu gosto muito de falar de fé. A minha vida é uma vida de fé. E todas as vezes que eu sou impulsionado a falar de fé, irmãos, eu me sinto muito à vontade. Mas ao mesmo tempo eu sinto um peso absurdo. Enquanto eu via aqui no momento do louvor, o pessoal adorando, eu falava: Senhor, o que o Senhor vai fazer nessa noite? O que o Senhor vai fazer nessa noite? E quando Deus me inspirou nessa palavra, eu estava numa conferência. E no meio da conferência não tinha nada a ver sobre inabalável. Algumas pessoas estavam ministrando ali. E de repente, sabe, vem posso dizer que foi o Espírito de Deus. Algo que entrou no meu coração e eu fiquei com isso na minha mente, inabalável, inabalável, inabalável. Só que, irmãos, isso foi em março. E eu falei: Senhor, calma. No meu coração, calma. Porque essas coisas podem ser as minhas emoções. Passou abril, maio, junho, julho. E mais perturbador essa frase, essa palavra ficou na minha mente. Mais perturbadora ela foi ficando. Quando chegou em novembro, irmãos, eu tinha plena certeza de que o ano de 2024 seria um ano que nós seríamos inabaláveis. Por quê, pastor? Porque nós estávamos vivendo muitos desafios como igreja. E alguns desafios, em alguns momentos a gente acreditava que não seria possível. E de repente as coisas foram sendo transformadas de uma tal forma que a gente não conseguia entender. E Deus foi produzindo, Deus foi fazendo, pessoas foram se levantando. E as coisas elas começaram a tomar uma forma. Deus disse ao meu coração mais uma vez. No momento que eu ministrava aqui, num domingo pela manhã: eu sou a fonte de todas as coisas. Eu sou a fonte de todas as coisas. Os inabaláveis são aqueles que bebem da fonte. Você pode dizer para o seu irmão: diga assim: eu vou beber da fonte hoje. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu vou beber da fonte hoje. Diga assim: eu vou beber da fonte hoje. Diga assim: eu vou me tornar inabalável. E eu comecei a pensar: quem são as pessoas inabaláveis? Quem são aqueles que nós podemos considerar inabalável? Não existe, né? Mas inabaláveis são todas aquelas pessoas que carregam determinação, confiança, acima de todas as circunstâncias. Ser inabalável não é ser alguém, sabe, ileso à queda. Se é que você está me entendendo? Ser inabalável não é ser alguém que não vai viver fracassos, que não vai viver derrotas. Esses não são inabaláveis, não. Esses são super-heróis e não existem. Homens comuns que se transformam em inabaláveis, eles não permitem que fracassos momentâneos ditem a sua vida. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: fracassos momentâneos. Diga assim: fracassos momentâneos não vão determinar a minha vida. Se a gente começar a pensar agora na vida desse homem chamado José, você conhece muito bem a história, mas eu preciso que nessa noite você se desconstrua agora de tudo que você sabe. Que você possa ouvir agora o Espírito Santo falando no teu coração. Queridos, José, ele não é objeto de milagre. Deus não agiu simplesmente na vida de José. José é um milagre em vida. A Bíblia diz que o seu pai Jacó, irmãos, quando olha para sua mãe Raquel, ele fica enamorado por ela, apaixonado. Sabe quando fica embabacado? Diz a Bíblia que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel como esposa. Labão o engana. E dali, Jacó não se deu por vencido. Característica de gente inabalável é: não se dá por vencido diante da adversidade. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga assim: se as coisas não estão dando certas, fala para ele: se ainda não aconteceu, não se importe. Fala para ele assim: continue. Diga para ele assim: não pare. Fala para ele: não pare, porque Deus vai te dar o que você tanto deseja. Jacó, pai de José, continua trabalhando.
E sabe o que acontece 7 anos depois? Labão não tem o que fazer, Labão precisa entregar Raquel. Entrega Raquel para Jacó. Que loucura como é a vida. Jacó sonhava com Raquel. Agora ele tem Raquel nas suas mãos, mas Raquel é estéril. Que loucura é essa? Como um judeu, ele sabia que ele precisava de filhos, como um bom judeu. Só que Raquel é estéril. Lia não, Lia é uma mulher fértil. E Lia começa a ter filhos. Raquel, sabe, no desespero, por conta da situação que ela vivia, talvez até mesmo com inveja da sua irmã, faz uma oração, talvez uma das orações mais difíceis de ser compreendida por Jacó. Ela olha para Jacó e diz assim: ei Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Jacó olha para ela e diz assim: quem sou eu? Eu estou por acaso, Raquel, no lugar de Deus para te dar filhos? É como se Jacó estivesse dizendo: eu não posso fazer aquilo que Deus pode fazer. Só que Jacó, irmãos, presta atenção, também é um milagre. Porque sua mãe, Rebeca, também era estéril. Quando Rebeca engravida de Isaac, o próprio Deus vai falar a Rebeca: ei Rebeca, não são um, não são dois. E diz a Bíblia que Jacó sai agarrado no calcanhar de Esaú. Jacó queria a bênção de Deus. E eu imagino que naquele momento Raquel está dizendo para Jacó: ei Jacó, se lembra de quem você é, Jacó. Você vem desde o ventre lutando pela bênção. Jacó, você não é um qualquer. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que José nasce debaixo, presta atenção, de uma herança. José nasce debaixo de uma autoridade. José é alguém que Deus resolve usar para romper com a esterilidade de Raquel. Mas a Bíblia diz que ele tem José e depois ela tem Benjamim. Mas, irmão, Jacó teve vários outros filhos. Diz a Bíblia que Jacó, ele quando olha para José, ele vê que José é diferente. Ele olha para José e percebe que José é um jovem diferente, é uma criança diferente, é um adolescente diferente. E quando José está chegando a uma idade mais madura, uma idade aí de adolescente para a juventude, Jacó entrega para José uma túnica talar. Algumas pessoas vão dizer que é uma túnica colorida, mas o original da Bíblia fala que é uma túnica talar. Uma túnica talar não é uma túnica tão simplesmente colorida. É uma túnica comprida que era dada àqueles que eles consideravam os primogênitos, aqueles que seriam o herdeiro. Mas José não é o primogênito. José é o primogênito de Raquel, mas José não é o primogênito de Jacó. A Bíblia diz que isso causa um ciúme exacerbado nos seus irmãos. E o que acontece? Jacó manda que José vá olhar os seus irmãos. E um desses dias, em um desses momentos, os seus irmãos olham para José e resolvem cometer algumas crueldades com José. Eles prendem José. Eles lançam José no poço. A primeiro momento eles querem matar José, mas Rúben tenta e convence eles a não fazer isso. Eles lançam José no poço, e José é lançado no poço. Depois eles vendem José. Eles pegam essa túnica talar que representava a transferência da autoridade que estava sobre a vida de Jacó, da bênção que estava sobre a vida de Jacó, sobre a vida de José, e mancham ela com sangue de bode e levam até Jacó e dizem: achamos isso. Quando ele olha aquela túnica, ele percebe que é a túnica de José. José é vendido. José vai para a casa de Potifar. E logo na casa de Potifar, José começa a fazer a diferença na casa de Potifar. Por quê? Porque havia algo na vida de José. Mas antes disso, diz a Bíblia que José teve sonhos. 2 sonhos. Mas esses sonhos, irmãos, ficam no canto, paralisados.
Olha para o seu irmão, diga para ele, olhando nos olhos dele, fala para ele assim: os seus sonhos, diga assim, os seus sonhos podem estar paralisados na sua dimensão. Diga para ele assim, mas na dimensão celestial estão sendo preparados para que você possa vivê-los em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Preste atenção. Os sonhos de José estão lá parados. O que acontece? José começa a trabalhar na casa de Potifar. Olha para alguém que está do seu lado. Olha nos olhos dele, diga assim para ele, olhando nos olhos dessa pessoa, diga assim: quem quer viver um ano inabalável precisa ser determinado. Diga assim: é uma habilidade que nós conseguimos construir. Você não vai se tornar inabalável porque você veio de uma descendência como José. Isso não garantiu José a força que ele precisava. Ele foi como escravo, ele trabalhou como escravo, mas ele era alguém determinado. Tudo aquilo que vinha às mãos de José ele fazia perfeitamente. Ele é alguém que não entregava qualquer coisa. Ele era alguém que tinha as melhores entregas. E isso fez com que José começasse a destacar, ao ponto que Potifar percebe, sabe, que havia algo diferente de José. E ele começa a dar mais atribuições a José, dar mais responsabilidades a José. A família dele começa a prosperar, os negócios dele começam a prosperar. E ele começa a dar tudo a José, para que José possa cuidar. A determinação de José abriu as portas. Olha para o teu irmão aí, olha nos olhos dele, diga para ele assim: o lugar que você está hoje, diga assim, o lugar que você está hoje depende exclusivamente da sua ação, para que você amanhã mude de nível. Ah, pastor, deixa eu tornar isso mais simples para você. Quer mudar de nível, quer transformar a sua vida, seja o melhor aonde você está hoje, porque Deus vai te destacar no lugar que você está e vai te colocar no lugar de honra. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: Deus vai te colocar no lugar de honra. Diga para ele assim: Deus vai te colocar no lugar de honra. Pessoas determinadas não desistem. Pessoas determinadas continuam avançando. Pessoas determinadas se recuperam rapidamente dos fracassos. Olha para o teu irmão, fala para ele: se está doendo, fala para ele: está doendo. Fala para ele: levanta a cabeça hoje. Diga: levanta a cabeça hoje. Irmãos, a gente não tem tempo para ficar chorando as nossas derrotas. Nós não temos tempo para ficar choramingando as nossas injustiças. Foram injustos com você, meu irmão, levanta a cabeça e vai em frente. Se recupera logo, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. José nunca chegou na casa de Potifar e disse: eu fui vendido, os meus irmãos me traíram, eles me machucaram, eles me lançaram na cisterna. Não, o que passou, passou. Fala para o teu irmão: o que passou, passou. Ah, diga com mais força, diga assim: o que passou, passou. Sabe o que José era? José era alguém que deixava Deus conhecer o seu coração. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: deixa Deus conhecer você. Diga assim: deixa Deus saber sobre você. Irmão, José, você sabe muito bem o que acontece com José. Tem lá toda aquela história da mulher de Potifar. E nós não vamos nos apegar a isso. Mas José agora vai para uma prisão. José está agora numa prisão. Por quê? Porque injustamente foi lançado numa prisão. Irmãos, eu não estou falando apenas de alguém cercear os seus direitos, de alguém impedir você de ir a algum lugar. Tem muitas prisões que nós nos colocamos, que são prisões espirituais, irmãos. Quantas pessoas não prosperam porque estão em prisões espirituais? Como o pastor disse aqui, que elas não conseguem dar o seu melhor, porque estão presas. E se você está preso, meu irmão, você nunca vai ser alguém inabalável.
Inabaláveis não ficam retidos em prisões, inabaláveis não ficam retidos em muralhas, inabaláveis não ficam paralisados diante da adversidade, inabaláveis levanta a cabeça e continua sem parar. Levanta a tua mão e diga assim: eu só vou parar. Diga: eu só vou parar. Talvez a sua mãe, seu pai, cadê os seus amigos? Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe com o que as pessoas pensam a seu respeito. Deixa Deus conhecer o teu coração. Deixa Deus conhecer o teu coração. O que ele fez? Ele se esqueceu de José. Passados-se 2 anos. 2 anos se passaram. O faraó tem um sonho perturbador. Quando contam, eu imagino que a notícia no palácio é: o faraó está perturbado com sonhos. Que sonhos? Eu imagino as pessoas. Diz ele que viu algumas vacas gordas e algumas vacas magras. Ele viu algumas espigas, sabe, bonitas, e algumas espigas horríveis. Manda chamar todos os magos. Manda chamar todos os adivinhadores. E ninguém consegue. E aí aquele bate-papo informal. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, na informalidade. Diga para ele assim, fala para ele nos olhos dele, diga assim: em Deus não há causalidade. Diga assim: Deus vai fazer do momento mais improvável, diga para ele assim, mais improvável, a grande virada da tua vida. Você crê nisso? Fala para ele assim: Senhor, levanta a tua mão e diga assim: Senhor, eu vou aguardar o momento improvável que a minha vida será virada. Mas sabe o que acontece? Eles mandam chamar José. José agora é alguém que sabe que Deus quer conhecer o nosso coração. Olha que louco. José chega diante de Faraó. Eles chamam José. Quando José chega diante de Faraó, o Faraó diz para ele assim: eu tive um sonho. Estão dizendo aí que você revela sonhos. José olha para ele e diz assim: Ei Faraó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi que eu tenho que deixar Deus conhecer o meu coração. Que é isso? É mais um farsante. É mais alguém que eu não posso confiar. Pastor, onde está isso dizendo? Eu vou ler para você o texto, porque eu preciso ler esse texto para você. Olha o que José diz para Faraó: por mim nada posso fazer. Disse José: mas Deus poderá dar-te uma resposta que te tranquilize. Você acha que todos aqueles magos não falaram para Faraó que o Deus Ra, que o Deus não sei o que, que o Deus aquilo outro, o Deus Lua, que Zeus, que isso, que aquilo outro, vai te dizer alguma coisa? Eu imagino aquele momento o Faraó falou assim: calma, que loucura é essa? Me trouxe mais um enganador. Mas querido, você nunca, pastor, o que o senhor está querendo dizer isso? Você nunca ficará confundido quando o Senhor falar com você. Às vezes nós ficamos correndo, somos até pessoas determinadas, mas ficamos correndo, querendo ouvir o que as pessoas vão falar, querendo ouvir ter a aprovação das pessoas. E aí, o que você acha? Acha que é isso mesmo? Acha que eu tenho que fazer isso, querido? Mostra o teu coração para Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: mostra o teu coração para Deus. Querido, ele ouviu a voz do Faraó. Que Deus é esse, irmão? Diz a Bíblia, escute isso que eu vou te dizer. Guarda isso no teu coração. Que Faraó, depois de ouvir isso, disse para José: então tudo bem, eu vou te contar o sonho, fica aí. E começou a contar o sonho. E pá, e pá, e pá, e vai contando. Mas como é que foi? Olha, eu vi as vacas gordas, e de repente eu vi as vacas magras, e as vacas magras devoravam as vacas gordas. E todo mundo ali assustado, todo mundo olhando para José: será que ele vai conseguir desvendar? Será que ele vai conseguir? José olha para ele e diz assim: ei Faraó, porque tu abriu o teu coração para o Deus vivo, ele hoje está querendo te dizer que ele só está querendo fazer você conhecer o que ele vai fazer nessa terra. Que é isso, irmão? Que é isso? José disse para Faraó: Faraó, não há nada de absurdo. Todo mundo: como é que não há nada de absurdo? Como não é nada absurdo?
Faraó, Deus queria conhecer o teu coração. Que se Ele conhecer no teu coração, Ele poderia dar para você a informação do que Ele vai fazer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Nós precisamos aprender a ser vulneráveis diante de Deus. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Ele estava dizendo para Faraó: Faraó, entrega o teu coração, deixa ele conhecer o teu coração, que ele vai fazer você saber o que ele quer fazer sobre a terra. Que loucura é essa, pastor? Presta atenção. Sabe o que Faraó fez? E guarda isso no teu coração. Primeira coisa que Faraó faz é dar um novo nome para José. Sabe qual é o nome que ele dá para José? O revelador de segredo. Zafanate Paneia. Ei, ele não dá um anel para José. Ele tira o anel dele, diz: eu sou o Senhor dessa terra. Agora o Senhor é você, José. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque deixou Deus conhecer o coração. Aonde está isso, pastor? Segura. Agora ele sobe no trono e diz assim: não há ninguém melhor do que José, porque não há ninguém em que o Espírito de Deus habite. Pastor, onde o senhor quer dizer com isso? Onde o senhor quer chegar com isso? Escute uma coisa: quando você é vulnerável diante de Deus, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te machuca vai embora e entra a glória de Deus. Você é vulnerável diante de Deus e poderoso diante dos homens. Você é vulnerável diante de Deus e poderoso diante da enfermidade. Você é vulnerável diante de Deus e poderoso na terra. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai te exaltar. Levanta a tua mão direita e diz assim: Deus vai. Mais forte, diga assim: Deus vai te exaltar. Fala para ele assim: para você se tornar inabalável. Abre a boca, diga assim: para você se tornar inabalável, você precisa lembrar que Ele é fiel. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Ele é confiável. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: está tudo desabando na minha vida. Pode abrir a tua boca, diga assim: está tudo desabando, mas Deus é comigo. Olha para ele agora e diz assim para ele: deixa Deus conhecer o teu coração. Nós queremos ser um personagem diante de Deus. Queremos ser um personagem diante de Deus. Queremos contar as nossas histórias, queremos falar dos nossos negócios, queremos falar dos nossos sonhos, mas não abrimos o nosso coração e não falamos dos nossos medos. Não mostramos os nossos fracassos, não mostramos os nossos pontos fracos, as nossas angústias. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, e talvez você esteja pensando nisso: Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele quer ouvir da tua boca que há medo, que há tristeza, que há dor, que há angústia. Mas escute isso e nunca mais esqueça: a dor que você suporta, produz o bem que vai te levar a uma vida inabalável. Diga assim: benefício na dor que eu suporto. José olhou para a dor dele e disse: há coisas boas na minha dor. Nós queremos esquecer de tudo. Para você se tornar inabalável, não é sobre os outros, é sobre você. Mas olha uma coisa que eu vou te dizer, que José nos ensina, e que você precisa aprender. Essa é um soco no estômago. Olha para o seu irmão, diga assim: deixa os erros dos outros com os outros. Fala para ele assim: foca. Diga assim: exalta as suas virtudes. Você pode dar um glória a Deus? Passamos muito tempo pensando: mas fulano me machucou, mas Beltrano me afastou, mas Cicrano fez isso, mas Beltrano fez aquilo. Cadê José dizendo se ele foi machucado, se ele foi ferido? José está ali. Ei Faraó, você precisa de alguém que governe na terra. Sabe qual é o nosso problema?
Queremos a bênção de Deus, mas damos um passo atrás da responsabilidade. Quer ser uma bênção? Se apresenta. Olha, coloca-se à frente e diz assim: Senhor, eu estou aqui. E só faz isso quem não fica preso no passado. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala para o seu erro. Diga assim: os seus erros são seus e eu não tenho nada a ver com isso. Foi legal? Fala para o outro do outro lado, diga assim: os seus erros são seus e eu não tenho nada a ver com isso. Fala para ele agora novamente, diga assim: olha, as minhas virtudes são minhas e não suas, e por isso eu vou viver a bênção de Deus. Se você esperar que alguém te aprove, querido, você vai viver fracassado. Se você esperar que alguém te chancele, você vai viver fracassado. Para de viver os erros dos outros. Ali, fulano está errado. Tem gente que não consegue se firmar em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sempre vejo problema. Querido, belisca ele aí. Belisca, tá na terra, você vai ver problema. Tá com gente, você vai ver problema. Deixa os erros dos outros. Não tem um momento na Bíblia. Escuta essa, segura essa aí que você vai entender. José começa agora a trabalhar. Ele sai da prisão para ser governador. Diz a Bíblia, preste atenção, que quando ele tem 37 anos, 37 anos ele tem o primeiro filho. Qual o nome do primeiro filho dele? Manassés. O que quer dizer Manassés? De forma bem simples, para você nunca mais esquecer. Porque eu não quero que você saia daqui hoje se sentindo um grande teólogo, não. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo filho de Deus. Você entendeu isso? Levanta a tua mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Manassés. Sabe porque o nome do primeiro filho dele é Manassés? Porque ele diz o seguinte: Deus me fez esquecer as minhas dores e as minhas angústias do passado. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não importa se te machucaram. Fala para ele assim: não importa se te feriram. Diga para ele assim: não importa se tentaram te paralisar em 2023. Diga para ele assim: 2024 está chegando. Diga: Efraim está chegando. O nome do segundo filho dele é Efraim. Deus me abençoou na terra da escravidão. Eu quero te dizer uma coisa: na terra da escravidão, na terra da vergonha, Deus vai te abençoar e vai mudar a tua vida. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu serei inabalável. Mais forte, diga: eu serei inabalável. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: para ser inabalável, fala para ele assim: você não pode focar naquilo que você não entende. Sabe por que José chega no final da vida dizendo assim: ó, Deus certamente vos visitará? E ele para por aí não. Ele fala assim para o povo, e o povo estava acostumado com vida boa. Quando a gente acostuma com vida boa, irmãos, é ruim, né? Porque a gente acha que, presta atenção que isso é muito sério, que às vezes, bem sucedido na vida é sinal de ter a aprovação de Deus. José vem dizer assim: não é isso. Não é isso que eu sonhei. Não é sobre essas coisas. Quando ele diz: olha, certamente Deus vos visitará. E quando Deus visitar vocês levem os meus ossos. Porque eu não quero ser sepultado aqui. Eu quero ser sepultado na terra, no lugar aonde Deus prometeu aos meus pais. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga assim: não foque no que você não entende. Talvez você esteja dizendo: pastor, como é que eu vou ser inabalável? Porque parece que a vida é tão injusta. Parece não, irmãos. A vida é um bicho complicado, né? Você vê pessoas ruins prosperando. Você vê pessoas, sabe, que mentem prosperando. Nós como pastores, irmãos, vivemos, sabe, uma luta. Porque manter princípios nos dias de hoje, irmãos, é uma loucura. Vem nesse lugar e você vai ouvir de Jesus. Porque Jesus é a fonte. Porque a cruz é a única palavra que nós acreditamos. Porque Ele é a ressurreição, a vida. Porque Ele é tudo que nós precisamos.
Mas é difícil, irmãos, porque nós vivemos hoje o evangelho da modinha, da conveniência. Deixa eu te dizer uma coisa: você que fornica, para de fornicar, senão você não vai para o céu. Não adianta. Princípios são inegociáveis. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: a santidade. Diga assim: a santidade é a única veste que nós vamos entrar no céu. Diga para ele assim: a santidade é a única veste que nós vamos entrar no céu. Mas a gente não consegue entender por que tantas dores. Nós não conseguimos entender porque sofremos tanto, porque tantas lutas. Irmãos, não jorra da mesma fonte, não jorra. Escuta isso. Presta atenção que eu vou te dizer, irmão. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Você não vai entender. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes nós queremos entender como igreja. Às vezes você quer entender como irmão. Por que fulano está assim, por que Beltrano está assim? Você fica focado tentando entender coisas que você não vai entender. José não entendeu porque ele tinha inveja de graça da vida dele. Você entendeu? José não entendeu porque eles tinham inveja de graça na vida dele. Mas José entendeu que das dores, dos momentos mais agudos da vida dele, escuta o que eu vou te dizer, Deus trouxe bondade. Entra o período de seca, de fome, das vacas magras, das espigas feias. Os irmãos de José vão ter com José. Só que eles não sabem que é José. E José ali em alguns momentos faz alguns trocadilhos com eles. Quando você lê a escritura friamente, parece que José está querendo se vingar, mas não. Todas as vezes que José se lembra do sonho, lembra? Aquele sonho que ele teve, são dois sonhos. Primeiro ele vê os feixes se curvando. Depois ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvando. Aí, naquele momento, José se lembrou do sonho. Depois de tantos anos, e ele falando com seus irmãos, ele se lembra do sonho. E aquilo toma o seu coração, porque quando seus irmãos falam do seu pai, aquilo mexe com ele, ele precisa sair da presença dos irmãos. Numa última oportunidade, ele põe uma pegadinha. Ele pega a taça e coloca a taça no saco de Benjamim, que era o seu irmão, por parte de mãe e por parte de pai. Porque ele queria reter Benjamim com ele. Diz a Bíblia, irmãos, presta atenção, que Judá foi aquele que ensandecidamente queria acabar com José. Agora se apresenta para José e diz assim: ei, sabemos que tu foi posto como Senhor. Não existe ninguém maior do que você, nem mesmo o faraó. Mas não deixe o menino. Não deixe o menino, porque meu pai não vai suportar. Eu disse para o meu pai que eu traria o menino, que você pediu para trazer o menino, que você queria ver o menino. Nós não sabemos como aquela taça foi parar naquele lugar. Os irmãos são todos, eu imagino num grande salão central. José levanta as mãos e grita: saiam todos, deixe só os hebreus. Saiam todos. José olha para ele e diz: ei, eu sou José. Eu imagino que naquele momento eles ficaram desesperados. José olha para ele e diz assim: calmem. O texto vai dizer exatamente assim: não se aflijam. Sabe por quê? Porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem pela própria vida de vocês. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o mal, diga assim, o mal que a terra tentar produzir contra a sua vida será transformado em bem, se você não procurar entender.
tenho que entender. Tem gente que fala assim, eu tenho que entender, eu tenho que ir lá resolver isso. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tento resolver uma coisa, 1, 2, 3. Quando eu vejo que não adianta mais, acabou. Acabou. Você fique pensando o que você quer. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu não procuro entender as coisas que não estão para mim ser compreendidas. Irmãos, viver com Deus é muito louco. É porque você ainda não aprendeu a andar com Deus. Viver com Deus é muito louco. Eu falei no meu coração esse ano assim, vou ter mais paz, vou acalmar meu coração. Estamos terminando a fachada, não vou correr para fazer algumas coisas não. Aí daqui a pouco vamos fazer o estaqueamento. Vem um, começa a fazer não sei o que, destaca. O outro faz não sei o que, faz não sei o que lá. Eu falei, não, vamos comprar ferro. Vamos ver como é que a gente faz para comprar ferro. Brinquei, eles não levam fé, né? Não acreditam muito em mim. Talvez os que estão mais novos aqui não acreditam, mas os mais antigos. E eu disse assim, tem aquele branquinho ali, vou vender aquilo ali e de repente dá pra gente comprar alguns ferros. Fiz uma ligação essa semana. Falei assim, ei, tem alguém querendo comprar o meu carro? Tem sim, calma aí que eu vou ver. Meia hora depois o cara voltou e falou assim, tem. É assim, assim, assado. Tá querendo vender? Eu falei, tá vendido. Aí hoje me perguntaram assim, vai botar tudo no ferro? Não tinha uma bicicleta, irmão. Eu não tinha uma bicicleta. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, eu não entendo as coisas de Deus, eu vivo os seus milagres. Sabe por que você não vive coisas grandiosas de Deus? Você quer entender, você quer colocar tudo num plano cartesiano, conseguir entender todas as coisas, fazer a fórmula certa, fazer os teus 9 fora lá, dá tudo certo. Eu quero te dizer uma coisa, pessoas inabaláveis andam na direção de Deus, ouvem a voz de Deus e caminham. Olha para o teu irmão, diga para ele, se Deus hoje está te chamando. Diga, se Deus hoje está te chamando para caminhar numa direção desconhecida. Deus transforma todo o cenário caótico em tempo de bênçãos. Olha para a pessoa que está do seu lado, levanta a tua mão direita, coloca sobre o ombro dela e diz assim, Deus vai transformar toda a sua dor em força na sua vida. Inabaláveis são aqueles que pegam a dor e canalizam ela para suas vitórias. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, para de viver. Diga com mais forte, diga assim, para de viver na dimensão. Diga assim, na dimensão do que você vê. Pessoas inabaláveis vivem em outra dimensão. Você imagina qual era a dimensão de José? A única coisa que José talvez pensava, gente, era sair da cadeia. O que passava na cabeça de José é que ele sairia da cadeia. Olha, copeiro, lembra de mim lá. Quando ele chega para falar com o faraó, talvez no coração de José, ele só iria sair da cadeia, ele não voltaria mais para a prisão. Tanto é que quando mandam chamar José no calabouço, na prisão, José diz assim, espera aí, que eu estou barbudo, eu não posso entrar assim na presença do rei. Espera aí, que eu não estou com um cheirinho muito agradável hoje, varri toda a prisão. Espera aí que a minha roupa está suja de poeira. Eu imagino todo mundo olhando para José, e José dizendo assim, eu preciso tomar um banho, eu preciso trocar as vestes, eu preciso me barbear. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga assim, José vivia em outra dimensão. Que garantia José tinha que ele não ia voltar para a prisão? Nenhuma, irmãos. Quem vive na dimensão do que vê, fica paralisado. Pastor, torna isso mais fácil para mim entender. Querido, você só está vendo a coisa hoje. Ai, está muito difícil.
Olha, eu não consigo um emprego. Olha os concursos públicos. Abriram 3 vagas. Olha como está difícil. Olha quantas pessoas têm estudando. Olha como está complicado. Agora perdi o emprego. Olha como vai ser. Olha, minha empresa só promove uma pessoa uma vez ao ano. Nós recebemos um testemunho de uma pessoa aqui que falou pra gente: a minha empresa só promovia a pessoa uma vez ao ano, mas comigo foi diferente. Ele promoveu 2 vezes. Deixa eu te dizer uma coisa: sai da dimensão natural e entra na dimensão do sobrenatural. Diz a Bíblia que Jesus agora está sentado no poço. Poço de quem? De Jacó. Diz a Bíblia que Jesus está sentado no poço de Jacó. É muito interessante esse texto, irmãos, porque quando a gente olha para esse texto de forma muito simples, a gente já percebe que algo extraordinário acontece. Mas é muito superior ao que você possa imaginar. Os judeus não passavam por Samaria. Eles davam uma volta absurda para não passar por Samaria. Mas Jesus não passa agora com os judeus, os hebreus, por Samaria. Para em Samaria e diz assim para os seus discípulos: vocês estão com fome, né? Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele, diga para ele assim: cuidado com a fome das coisas do homem. Você está entendendo isso? Às vezes nós temos fome de prosperar. Às vezes nós temos fome de ser reconhecido. Não, porque as pessoas precisam reconhecer o meu ministério. Porque as pessoas precisam saber quem eu sou. Não, porque as pessoas precisam me valorizar. Não tenha fome das coisas dos homens. Jesus senta no poço. No poço de Jacó. E vem uma mulher samaritana. 12:00. Essa mulher vem. Quando ela chega no poço, Jesus diz para ela assim: ei, me dá água. Sabe o que essa mulher faz? Ela responde assim para Jesus: como pode tu, judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Irmão, Jesus pediu água a ela. Quando você vive na dimensão do que você vê obstáculo, você vê dificuldade, você enxerga barreiras, você enxerga lutas, você enxerga muralhas. Você está entendendo isso? Mas quando você vive na dimensão sobrenatural, você vê quem está sentado no poço. Jesus disse assim para ela: se tu soubesse quem te pede água, tu daria a água da vida. Tu daria água. Tu me pediria água, eu te daria água, a água da vida. E você jamais teria sede. Aí sabe que ela olha para Jesus e diz assim: por acaso, olha para o seu irmão, fala assim: por acaso, ela diz para ele: por acaso, tu é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Jesus está falando: ei mulher, tu não sabe com quem está falando. Ei mulher, você não sabe com quem está falando. Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Irmãos, aquela mulher, quando ouve ele falando que ele é o Messias, ela entra por Samaria dizendo: eu encontrei um homem que está falando que ele é o Messias. Ele falou tudo da minha vida. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: sai da dimensão natural. Sai da dimensão natural, entra na dimensão sobrenatural. Agora, querido, o último ponto que eu queria que você guardasse: pessoas inabaláveis têm sonhos. Tem sonho? Levanta a tua mão direita aí. Isso. Levanta a mão aí. Tem sonho? Você pode dizer um glória a Deus? Mas pessoas inabaláveis transformam sonhos em propósitos. Pastor, o que é isso? Sonhos são aquelas coisas que muitas vezes as pessoas não dão credibilidade. Não é assim? Você fala, né, assim: eu conto da minha vida, que eu dizia algumas coisas que eu queria viver na minha vida. Eu era um maluco, metido a besta. Irmãos, isso não só na vida do não crente, não, até com o crente. Eu vou para uma igreja e eu começo a falar das coisas que eu queria viver. As pessoas, sabe, caçoavam de mim. Você entende? Porque sonhos são umas coisas muito utópicas. Mas quando nós transformamos os nossos sonhos em propósito, nós vivemos todos os nossos sonhos. O que é um propósito, pastor? Propósitos, irmãos, não falam de coisas extraordinárias. Às vezes nós achamos que propósitos são aquelas coisas que param a avenida, sabe? Eu imagino, escute isso que eu vou te dizer.
que o Ayrton Senna nunca imaginou que ele ia se tornar tão grande num país como o nosso. Tantos anos, pastor. Porque o Senhor resgatou isso lá atrás. Porque ele ainda é uma das maiores referências do nosso país, no mundo do esporte. Há 1 ano atrás nós perdemos o Pelé. Eu imagino que Pelé nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dele que ele seria o brasileiro, escuta isso, o brasileiro mais conhecido da face da terra. Não existe homem mais conhecido do que Pelé. Eu imagino que nunca passou pela cabeça dele. Mas esses homens transformaram os seus sonhos em propósito. Propósito não é aquilo que para a avenida. Propósito é aquilo que fala de você. Você entendeu isso? Olha para o seu irmão, diga para ele: esse propósito é aquilo que fala de você. Olha nos olhos dele e diga assim: propósitos te faz levantar todos os dias da cama. Fala aí para ele: esse propósitos faz você vencer a dor do câncer. Diga para ele: esse propósito faz você acreditar naquilo que ninguém acredita. Diga para ele: esse propósito te tira do lugar da onde você jamais podia imaginar que você sairia. Ter propósitos é começar a dar sentido à sua vida. O que você faz? Qual a razão daquilo que você faz? Não confunda, querido, em nome de Jesus, objetivos com propósitos. Objetivos são as ações relacionadas a onde você quer chegar. Propósitos são valores. Olha para o seu irmão, diga assim: eu tenho propósitos. Fala para ele assim: eu tenho propósitos. Sabe o que fez José viver os seus sonhos? Foi propósito. Porque na hora que a mulher de Potifar tentou agarrar ele, ele disse: eu tenho valores. Propósito fala de valores. Propósito fala de crenças. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: chegou a vez de José. Diga para ele: chegou a vez de José. Fala para ele: chegou a vez de Esther. Fala para ele assim: se você tiver propósito. Fala para ele: se você tiver propósito, vai chegar a sua vez. Escuta isso. Propósito fala dos seus valores. Propósito fala das suas crenças. E propósito fala da sua identidade. Pastor, como eu consigo transformar os meus sonhos, que são tão utópicos, em propósitos? E por que eu preciso fazer isso? Sonhos não morrem. Você está cansado de ouvir isso. Sonhos não morrem, eu não quero chover no molhado. Mas sonhos descem a sepultura com o sonhador. Você está entendendo isso? Tem muita gente com muito sonho e que foi para a sepultura e os seus sonhos nunca se realizaram. Mas quem transforma sonhos em propósitos, esse vive de forma inabalável. Você entende isso? Diga: eu tenho sonhos, mas 2024, diga assim: 2024, eu vou transformar os meus sonhos em propósitos. Propósito é aquilo que nos orienta. Propósito é aquilo que orienta a nossa trajetória existencial. E propósitos sempre estão alinhados com os nossos sonhos. A vida só adquire um propósito quando nós atribuímos um significado a ela. Escuta uma coisa: há algo semelhante. A vida de José é a minha vida e a sua vida hoje. Nós temos, assim como José, um Deus inabalável. Um Deus que nos faz romper com a esterilidade. Um Deus que faz nos vencer os nossos dias mais adversos. Um Deus que nos faz, sabe, estar de pé quando todos acreditam que é o nosso fim. Não haverá dias em 2024 que você vai ser como Davi, que diante de um Golias você vai ser ousado, você vai ser intrépido. Mas diante de uma palavra como a de Natã, de que o seu filho ia morrer, você vai se lançar ao chão, você vai chorar. Mas saiba de uma coisa, querido: só vai acabar a obra de Deus na sua vida quando você estiver sentado no trono. Quando Deus realizar todos os propósitos da sua vida. Diga: eu vou dar significado à minha vida. Diga: eu vou dar significado à minha vida. Chega de chorar por aquilo que se perdeu. Chega de chorar, chega de reclamar por aquilo que se foi.
2024 precisa ser o melhor ano da minha vida. No sexto dia, depois do Senhor ter feito todas as coisas, sabe o que Ele disse? Ele disse para mim e para você: ei, multipliquem, encha a terra e subjugue. O que você tem na sua mão é o significado da terra. Você vai prosperar em todos os seus caminhos em 2024. Deus vai abençoar a sua vida. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Jesus! Ano novo! Feliz ano novo! Você seja inabalável! Só os inabaláveis, levanta as mãos aí. Só os inabaláveis. Levanta as tuas mãos mais alto que você puder. Mais alto. Diga assim: 2024. Diga 2024, espera para ver quantas coisas lindas eu vou viver de Deus. Deus abençoe. Feliz ano novo.